os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e ali dissipou todos os seus bens, e vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforracas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, ao céu e diante de ti, já não sou mais digno de ter chamado de filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadeceu dele, e correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matei um novilho cevado, comamos e regozijamos nós, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém, igreja? Que a igreja pode se assentar. Eu gosto muito dessa passagem, né? É interessante aqui que nós vamos ler um pouco aqui, o qual aqui está escrito aqui em Lucas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que no seu capítulo 15, no seu versículo 11, vai dizer: continuou. Continuou por quê? Porque é uma história que está em andamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava ali pregando, falando do amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para aqueles pecadores. E eis que veio dois homens, começou a acusar ele, dizendo: você se diz ser filho de Deus, você se diz ser o Messias, e agora está no meio desses pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus começou a falar essa parábola para eles, dizendo: eis que um homem tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu. E ele deixou aquelas 99 e foi atrás da uma que se perdeu. É interessante essa palavra que nós já vamos entender aqui, que Jesus está dizendo que ele deixou aquelas 99, por quê? Porque as 99 não estavam perdidas. O que estava perdida era qual? Só uma. E ele foi atrás dessa uma que estava perdida. E a Bíblia vai nos dizer, após Jesus trazer essa parábola, que quando esse homem volta com essa uma ovelha que estava perdida, todos se alegraram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus continua trazendo ainda outra palavra. Eu fico muito maravilhado quando vou ler essa passagem. Eu vejo como Jesus era inteligente. Ele era Deus, né? Mas eu fico muito maravilhado.
O mais novo não estava gostando daquela situação. Achou que onde ele estava ruim. Não, aqui não está bom. Aqui não está bom. Né? Nós sempre somos assim, né? Se estamos num lugar bom, achamos que está ruim. Não. Vou sair daqui. Aí vai para outro lugar melhor, lá também não está bom. E sempre vai assim, né? E esse mais novo aqui, ele começou ali a falar com o pai: pai, me dá a minha parte da sua herança. Olha o que ele pediu o pai. Se o pai dele está vivo, como o pai vai dar a parte da herança dele? Se o pai ainda está vivo, mas ele pede: pai, dá a minha parte da minha herança. É interessante essa passagem que a Bíblia vai nos dizer que o pai dele é partido, toma. E ele fez o quê? Pegou sua herança, se distanciou. A Bíblia fala: se distanciou, ou seja, foi para distante do pai, foi para longe, para muito longe, e começou ali a gastar os seus bens, começou ali a gastar, andando dissolutamente, como diz aqui, dissolutamente, ou seja, do jeito que ele achava que era melhor, da maneira dele, do seu jeito. Agora não tem mais pai para me mandar, não tem ninguém para mandar em mim. Eu vou viver do meu jeito, eu vou seguir da minha maneira. E da minha maneira que vai ser. Só que a Bíblia vai nos dizer que vai acontecer da maneira dele que ele quer seguir. Ele começou a seguir da sua maneira, do seu jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E gastou todos os seus bens. Gastou tudo. Andando da sua maneira. Andando do seu jeito. Achando que no lugar onde ele estava ruim. Estava diante da presença do pai, estava diante do pai. O pai estava olhando, o pai estava dando ordem, mas para ele estava ruim. Ele não quer obedecer ordem. E nós passamos vimos muito acontecer isso. Eu vou pegar para a igreja 21 de anos, ele sumiu, daqui a pouco ele aparecia. Lá vai, não vou afastar não, hein? Eu dei um tempo para Deus aí, mas eu não vou afastar. Que conversa é essa? Dando tempo para Deus? Papai, e agora, o que a Bíblia está nos dizendo? Que esse menino, ele gastou todos os seus bens, não tinha mais nada. Começou a ver um tempo difícil, onde todo mundo estava passando necessidade, e ele não tinha mais nada, tinha gastado tudo. Ele foi até uma fazenda lá, começou a olhar os povos. E a Bíblia fala que ninguém dava para ele nada. Que ninguém dá nada. Ninguém dá. É comida, não te dá. Se você querer beber aí, você bebe. Agora comida não te dá. Eu falo para você que tem um colega meu que veio para cá que estava passando necessidade. Ele me ligou um dia chorando. Eu até recolheu ele. Ele me ligou um dia chorando, estava aqui em São Paulo quando comigo, falou: moço, pediu um prato de comida e não me deram. Para beber agora me dá, mas um prato de comida não me deram. Porque não dá. Não dá de maneira nenhuma. E aqui a Bíblia está dizendo que esse menino não ganhava nada. Nada dava para ele. E ele desejou a comida dos povos. Olha a situação que ele saiu. Porque ele começou a viver dissolutamente do seu jeito. Começou a passar fome. Começou a ter necessidade. Viu que do jeito dele não dava certo. É interessante essa passagem que a Bíblia vai nos dizer, que vai deixar bem claro. Nós temos que sempre lembrar disso. E caindo em si, ele desejou a comida dos porcos. A Bíblia fala: e caindo em si, ele lembrou de quem? Do seu
na hora de ninguém, né? Não é assim muitas vezes? Até na igreja mesmo, né? Se o pastor for falar alguma coisa, não, eu vou sair daquela igreja. Não, vou sair. O irmão ali está falando coisa comigo, eu vou sair, vou sair da igreja. Aí vai. Outra igreja não vai ter que ter pastor. E aí? Como é que vai fazer? Você vai ter que ir para o mundo, né? Não tem jeito. E esse menino ele tem que viver do seu jeito. Viver dissolutamente do seu jeito. Da sua maneira. Gastou todos os seus bens. Passou por um momento difícil. Pensa você desejar comer a comida de um porco. Pensa. Lembrar da cama como você ele deitava, ele dormia. A comida boa que seu pai dava. E agora ele passar a desejar comer a comida de um porco. Porque tentou viver da sua maneira. Porque achou na onde estava não estava bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que o pai, quando viu ele, abraçou ele, alegrou e beijou ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Trouxe ele para a sua casa. Mandou matar o novilho. Trocou suas vestes. Estava feia a situação, né? Colocou outra veste, nem sandália tinha, pôs uma sandália nos seus pés. A situação que ele estava. Colocou um anel no seu dedo. Nós nem sabemos o tempo que ele está dizendo. O que quer dizer um anel? Quer dizer um carro alto, né? Que a Bíblia fala que José, quando ele foi governador, colocou o quê? Um anel no dedo dele. Pôs um anel no dedo dele. Que a Bíblia diz, ele colocou um anel no seu dedo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o seu irmão, quando viu aquela situação, a Bíblia fala que ele vinha do campo, perguntou para um dos teus servos: o que está acontecendo? O que está acontecendo? É seu irmão que chegou. É seu irmão que chegou. E ele começou a falar: o que está acontecendo nesse monte de gente? Não, seu pai mandou matar um novilho. Todo mundo se alegra, venha, vamos alegrar com nós. O seu irmão está aqui. Mas ele ficou com o coração, foi triste. Eu trabalho com meu pai, eu vivo com meu pai. E meu pai nunca matou, nem sequer um cabrito para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora chega o meu irmão, o qual saiu, gastou toda a sua herança, gastou tudo que tinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora quando ele vem para a casa do meu pai, o meu pai mata um novilho para ele. Eu fico maravilhado com toda essa passagem. Porque eu já falei, Jesus começou falando da uma ovelha que estava perdida. Tinha um homem, 99, 100 ovelhas. E uma se perdeu. Ele deixou aquelas 99 e foi atrás de uma que se perdeu. E tinha uma mulher, o qual tinha uma draga, o qual estava perdida. Agora nós vamos entender essa passagem, qual a Bíblia está nos dizendo aqui. Você bem rápido está falando indo, né? Jesus está dizendo que aquela novilha, daquela uma ovelha que estava perdida, ou que eu sabia que estava perdida, era esse menino mais novo. Porque ele estava perdido, mas ele caindo em si, ele reconheceu que estava perdido. Porque ele tinha sã consciência. Estava lá fora, mas reconheceu que estava perdido. Agora a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do seu irmão
mas não subiu. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Que você não engana Deus. Deus conhece o meu e o teu coração. O salmista Davi fala que as palavras nem chegou na sua boca. E Deus já sabe o que ele ia falar. De longe, Deus penetra os seus pensamentos. Não tem como fugir da presença de Deus. Você pode vir aqui até perdão. O pastor não sabe. Mas você pensa que você engana Deus? Ninguém engana Deus. O pastor não sabe até quando Deus quiser. Porque se Deus querer que amanhã ele saiba, ele está sabendo. É interessante que os irmãos estão vendo acontecendo isso. Pessoas que não têm temor com Deus. Está na casa de Deus, mas não tem temor. E os aí fora aí, os ímpios aí, tem um temor de Deus para falar para vocês. Tem que vocês têm que ver o temor que eles têm. Eu falei para meu que eu fui para Minas Gerais, eu estava contando um pouco lá com a minha dele evangélica, eu estava falando ele por aí, e nós estávamos conversando um pouco de Deus, e eu falei, querendo ir para a igreja, eu falei, vai, moço. Eu moço, mas esse pastor revela na igreja, vai, moço. Eu falei, revela, se Deus usar o pastor revela. Então, se o pastor contar o que eu faço, se Deus revelar, o pastor vai cantar assim. Eu falei, não. Você que sabe, mas se Deus querer que o pastor revele, o pastor revela sim. Porque Deus é Deus, velho. Nós não conseguimos esconder de Deus nada, não. Nós não conseguimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus chegou dizendo para aqueles homens ali, o qual vieram acusar eles, e chegou trazendo essa passagem, essa parábola, e continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O amor de pai para com seus 2 filhos. Um perdido fora e o outro perdido dentro. E os 2 perdidos. O que está em fora está perdido. O que está para dentro está perdido. Porque ele tinha que alegrar com seu pai. Não, pai, o nosso irmão voltou. Estava fora, perdido. Gastava tudo que tinha. Mas agora ele voltou. Está na casa do pai. E vamos nos alegrar com ele. Aleluia. Temos que nos alegrar. Já que o justo já falou aqui nessa noite de hoje, temos que nos alegrar com nossos irmãos. Se nossos irmãos sofrem, nós temos que sofrer com eles. Se nossos irmãos estão nos alegres, temos que estar alegres com eles. Porque não é mais tempo de andar brincando. Não é. Temos que buscar mesmo, ao instante. Eu não gosto muito de estar dobrando meu joelho. Eu falo para estar pedindo a Deus coisas. Não estou dizendo que os irmãos têm que pedir sim. Eu estou falando eu. Eu gosto sempre de estar orando a Deus, né? Esses dias eu estava orando em casa. Eu e minha esposa, a gente estava orando. Glória a Deus. E ela falou comigo, né? Falou, vai, né? Você fala uma coisa aí. Eu falei sem sentir, né? Eu falei, deve ser pela situação que nós estamos vivendo, tempestade que nós estamos passando, que eu na mente automaticamente eu falei sem saber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que é isso? Nós temos que estar buscando. Buscar enquanto pode achar. Busca, ora. A situação está difícil, mas Deus está com nós. A Bíblia vai nos dizer, vai nos deixar bem claro, que Pedro ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. No outro dia ele fez a maior pescaria da sua vida. Então, se Deus querer mudar a vida nossa, se Deus querer, Ele muda hoje, Ele muda amanhã, porque Ele é Deus. E se Ele não querer, nós vamos ficar aí, Ele continua sendo Deus. Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito. Mas nós temos que estar gravando o nosso joelho no chão, estar adorando a todo instante. Temos que ter sede de Deus.
essas parábolas aqui, o qual que serve para mim e para você nessa noite de hoje, para nós sempre lembrar dessa passagem, né? E caindo em si, para nós sempre estar lembrando disso, e caindo em si, levantou, só pode levantar quem está caído, e nós sempre temos que guardar isso, porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, não somos merecedores de nada, então nós temos que estar no nosso joelho orando, temos que estar buscando a todos os tempos, orando um pelo outro, mas é orando mesmo. Mas é orar mesmo. Agora, 5 minutos de oração já é muita coisa? Não, 5 minutos é muita coisa. Então, oro 1 minuto. Eu programei o meu celular. Tem que usar o celular para as coisas boas, né? Para as coisas ruins, está aí. Eu só aprendi a usar para as coisas boas. Todo dia ele me manda uma mensagem da Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia. Todo dia. Então temos que fazer para coisas boas. Né? Estou fazendo um curso ali, mas os 10 minutinhos eu estou lá, lembra. Nós temos que estar assim, todo instante. Está buscando. Não dá para passar mais não. Porque se ele entrar, todo mundo já sabe o que acontece. Jesus foi muito sábio nessas parábolas. Eu fico muito maravilhado quando eu li essa mensagem aqui, o Lucas escreveu no livro de Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 11, qual Jesus vai dizer o tanto para aqueles homens, foi lá falar com ele, tentar advertir ele. Você se diz ser Cristo, você se diz ser o Messias, e anda com esses pecadores? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus vai trazer essa palavra e vai nos dar um entendimento muito grande. Eu fico maravilhado quando eu abro a Bíblia, essa mensagem aqui. Porque não tem como nós nos maravilharmos de ver quão sábio era Jesus, como sabedoria tremenda ele era, como ele usava sua inteligência para em cada situação que tentava colocar contra ele, ele sempre tinha uma saída, porque o inimigo é assim, né? Ele sempre age assim, ele sabe na sua fraqueza, onde você é fraco, é ali que ele age, é ali que ele vai agir, não onde o irmão Renato é fraco, é lá que ele vai agir. Não onde que fulano é fraco, é lá que ele vai agir. Então nós temos que estar todo instante em oração, orar pelo nosso ministério, né? Nós fizemos uma campanha, eu mais um Cristiano, e subir no monte, 7 sábados. Este sábado foi o último, mas todos os 7 sábados eu apresentava essa igreja unida em Cristo, para que nós possamos estar mais unidos ainda, porque é o nome unido em Cristo. Já foi falado de união aqui hoje. Quanto mais unidos nós formos, mais fortes nós seremos. Quanto mais unidos nós formos, mais Satanás vai sair derrotado. Porque